Há alguns anos, eu me deparei pela primeira vez com essas fotos. Eu acho que isso não vai dizer nada, mas de fato, o que vemos na tela são pequenos pedaços de pinho e manchas de sangue que teriam aparecido sozinhas. Muito estranho. Essas fotos foram suficientes para despertar minha curiosidade e eu decidi investigar. Na verdade, com alguns cliques na internet, aprendo que esses pequenos pedaços de pão são as hóstias e servem durante as missas católicas. As missas católicas, vocês conhecem, ao menos de nome. Sim, da sua religião ou crenças, você já foi a uma missa pelo menos uma vez na sua vida. Talvez para um casamento ou um funeral, ou talvez na missa de Natal quando você era pequeno com seus pais. Hein? Aquela coisa longa onde sentamos, levantamos, cantamos, sentamos, levantamos enquanto outros ajoelham. Não entendemos tudo, esperamos passar olhando os quadros ao lado ou imaginando que estamos escalando os pilares. Não, vocês nunca fizeram isso. Enfim, ao me informar um pouco, entendi que as hóstias eram frequentemente fabricadas em mosteiros por religiosos ou religiosas. Na verdade, a receita é ultra simples. Apenas farinha de trigo, água e só. Não há fermento ou massa madre e, em resumo, é isso que faz com que a hóstia fique toda plana, que forme um pequeno disco branco, mas que não cresça como as baguetes ou pães que você compra na padaria. Mas quanto mais eu avançava nas minhas pesquisas, mais coisas estranhas se acumulavam. Por exemplo, tenho certeza de que você não sabia que havia o elemento do qual vou falar nas igrejas católicas. Bom, quando entramos em uma igreja, é legal. A arquitetura é incrível. E é legal porque quando há muito barulho na cidade, é um lugar calmo e pacífico. Eu gostava, quando estava em Paris, ao meio-dia, de ir às igrejas. Era uma atmosfera relaxante. A luz dos vitrais, o silêncio, o cheiro às vezes das velas, é verdade que é um lugar bem legal, sabe? E você já prestou atenção naquela pequena luz vermelha na frente? Agora que eu te digo, isso te diz algo, né? Há uma luz vermelha ao lado da caixa dourada que chamamos de tabernáculo e que é trancada. Há um cálice que chamamos de cibório e nesse cibório há hóstias que chamamos de hóstias consagradas até aqui. Mas não é extraordinário. Talvez se pergunte a relação com as fotos que mostrei no início. Mas vamos chegar lá. E quando eu descobri o que vou te contar logo, eu não estava no fim das minhas surpresas. Durante a missa, há um momento, e é o momento mais importante da missa para os católicos, onde o padre vai pegar uma hóstia e vai consagrá-la. E depois, os católicos acreditam que a hóstia não é mais pão. Se torna realmente a pessoa de Jesus Cristo. Tipo, realmente, não é um símbolo ou uma imagem. Não, para os católicos, uma hóstia consagrada não é um pedaço de pão, mas sim uma pessoa viva, a pessoa de Jesus, Deus. Portanto, na verdade, para os católicos, uma hóstia consagrada não é um objeto sagrado, mas sim Jesus Cristo que podemos adorar. Não sei se vocês sabiam disso, mas é incrível, porque ninguém fala sobre isso. Acreditamos que cada lugar religioso tem seu próprio objeto sagrado, mas para os católicos, não é apenas um objeto, é Deus em pessoa que está realmente presente em cada igreja. Então, eu fui a uma igreja para ver e de fato vemos a pequena luz vermelha ao lado do tabernáculo que nos indica que a hóstia consagrada, ou seja, Jesus, está realmente presente no tabernáculo, na pequena caixa trancada. Mas então eu me perguntei, como os católicos podem acreditar em uma coisa tão grande? Como podem acreditar que o pão se torna realmente uma pessoa durante a missa e que, após o momento da consagração, a hóstia não é mais pão? E então, porque sou honesto, quis investigar seriamente, sem preconceitos, e tentar entender por que os católicos acreditam nisso. Em resumo, quais são as razões deles para acreditar que a hóstia se transforma realmente em Deus em pessoa? Porque eu suponho que eles não acreditam cegamente nisso e que tem boas razões para pensar que é verdade. Enfim, eu espero. E quanto mais investiguei, mais respostas eu tive, por sua vez trouxeram novas perguntas, mas eu vou voltar a isso. Já notei que as palavras que o padre diz durante a missa são as mesmas palavras que Jesus disse durante sua última ceia. Os evangelhos, livros que contam a vida, relatam sobre a última ceia. Durante a refeição, Jesus, tendo pegado o pão e pronunciado a bênção, o partiu e, dando-o aos discípulos, disse: "Tomai, comei, isto é o meu corpo." E eu lembro que os evangelhos são realmente documentos muito confiáveis para conhecer a vida de Jesus. Fiz um vídeo sobre isso que você pode encontrar no meu canal. Resumindo, o padre, durante a missa, em um momento que chamamos de consagração, repete estas palavras: "Este é o meu corpo entregue por vós." E então ele levanta a hóstia e toda a assembleia baixa a cabeça e se prostra, muitas vezes de joelhos, pois eu lembro que para eles não é pão, mas realmente Jesus que se torna presente bem diante deles. E depois, o padre faz o mesmo com o cálice, que é o vaso que contém vinho e que se transforma realmente em sangue de Cristo, segundo os católicos.
Bom, algo que notei e que me deixou em dúvida, essa transformação que ocorreria de pão em carne de Jesus não é visível. Em outras palavras, após o momento da consagração, a hóstia ainda parece uma hóstia normal, ela ainda tem o gosto do pão, mas não seria mais pão, mas sim Jesus mesmo, uma transformação que seria invisível. Bom, por que não? Se Deus existe e Jesus é Deus, por que não? Ele faria qualquer coisa, mas temos razões mais sérias para acreditar que isso seria verdade, além de acredite e cale-se. Amigos, isso vai se tornar interessante, que descobriu a existência de algo que chamamos de milagres eucarísticos. Na verdade, são momentos em que hóstias consagradas justamente teriam se transformado em carne humana. Então isso não aconteceria em cada missa, para cada hóstia, mas são milagres que Deus faz para mostrar que Jesus está presente na hóstia consagrada, mesmo que não o vejamos. A transformação de pão em Jesus, normalmente invisível, seria completamente visível para fortalecer a fé dos fiéis que duvidam. Bom, eu pensei, ok, muito bem, vamos investigar isso e ver o que vale, porque francamente eu nunca tinha ouvido falar. E se for verdade que o pão se transforma em carne humana sem ação da parte do homem, sem nenhuma fraude, sem nenhum truque, seria realmente uma coisa louca que talvez confirmaria a fé dos católicos. Antes, talvez se perguntem por que chamamos isso de milagres eucarísticos. É porque o outro nome da hóstia consagrada é a Eucaristia. Eucaristia vem do verbo grego eukaristein, que significa dar graças. A celebração da Eucaristia, portanto, é a missa, quando os fiéis agradecem a Deus pelo dom de seu Filho Jesus. Mas enfim, vamos ao ponto. Houve milagres com hóstias consagradas. Quando comecei a me aprofundar nisso, fiquei muito surpreso com a abundante literatura que havia sobre o assunto. Enquanto ninguém fala sobre isso, há, por exemplo, um jovem adolescente italiano, Carlo Acutis, que faleceu aos 15 anos em 2006, que criou um site listando mais de 100 milagres eucarísticos que teriam ocorrido na história. Seu site, disponível em várias línguas, indica milagres eucarísticos em muitos países diferentes: Argentina, Áustria, Bélgica, Colômbia, Croácia, Egito, França, Alemanha, Índia, Itália, México, Países Baixos. Enfim, você entendeu o princípio? Não significa que todos esses milagres sejam verdadeiros. Analisar cada um e ver o que realmente valem. Isso significa que os católicos dizem muito, e eu não pude deixar de pensar. Carlo Acutis era um jovem cheio de sabedoria. De fato, ele tinha uma maturidade muito impressionante. Ele dizia: a felicidade é o olhar voltado para Deus. A tristeza é o olhar voltado para si mesmo. Ou ainda, todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Ou então, encontre Deus e você encontrará o sentido da sua vida. O mais surpreendente é que, quando ele soube que tinha leucemia no início de outubro de 2006, ele recebeu a notícia com um sorriso e em grande paz. E ele estava até feliz em morrer para ir ver seu Deus que o chamava. Uma força de alma bastante impressionante. É o mínimo que eu devo admitir. Enfim, quando descobri que havia dezenas e dezenas de milagres eucarísticos, comprei todos os livros que pude sobre o assunto, escolhi nesta vídeo condensar tudo para vocês em única investigação mais completa possível. Neste vídeo, você vai descobrir mais de uma dezena de casos, e assim como eu quando soube disso, vocês não vão parar de se surpreender. E para aqueles que não sabem, verdade, este vídeo faz parte de uma série chamada 100 Mistérios Inexplicáveis, uma série onde eu analiso o valor de 100 fenômenos que seriam inexplicáveis cientificamente. Tratei dos 2 primeiros mistérios em 2 vídeos anteriores. Eu recomendo que vocês os assistam, e para este vídeo, eu agrupei todos os casos que descobri em 5 mistérios inexplicáveis. Vamos lá. Terceiro mistério inexplicável de 100. Os milagres eucarísticos na história. Vamos avançar pelos séculos aos poucos, na ordem cronológica, e eu deixo o melhor para o final. Os milagres eucarísticos recentes, dos quais alguns teriam ocorrido há apenas alguns anos, ou até alguns meses, mas estamos entre o século e o 5 no Egito. Lá, no deserto, viviam monges que passavam o dia em oração. Dizem que um velho monge idoso do deserto de Seth, onde está o mosteiro de São Maquir, tinha uma fé muito fraca e dizia: o pão que comemos não é o corpo de Cristo, mas um símbolo. Outros monges tentaram convencê-lo de que ele estava errado e que a hóstia consagrada era realmente o corpo de Cristo. O monge agiu e respondeu: se não acontecer algo, não me convencerão. Os outros 2 lhe responderam: esta semana oraremos a Deus sobre isso e acreditamos que ele revelará. No domingo seguinte, enquanto estavam na igreja durante a missa, viram no lugar do pão uma criança aparecer e um anjo que desceu do céu segurando uma espada com a qual imolou a criança e derramou o sangue no cálice. Ao ver isso, o velho monge ficou aterrorizado e gritou: eu creio, Senhor, que teu pão é o corpo. Assim que a carne que ele tinha na mão recuperou a aparência do pão, isso é um dos mais antigos milagres eucarísticos que chegaram até nós. Porque sim, quando comecei minhas pesquisas, percebi que os milagres eucarísticos existiriam há 2000 anos. Desde a primeira missa da história, celebrada por Jesus, não teria deixado de haver no mundo para fortalecer a fé dos fiéis.
honesto, esse relato muito antigo me parecia duvidoso. Não queria questionar a fé de nossos antepassados, mas se tivesse algo mais comprovado, não teria sido de recusa. Então, continuei a investigar. Bem, continuo a apresentar tudo isso na ordem cronológica, com o passar dos séculos. Os fenômenos estranhos se intensificaram, com cada vez mais vestígios, provas que exigem explicações. Primeiro, descobri outro caso, que teria ocorrido em Roma em 595. Já interessante, porque conservamos o fragmento de hóstia que teria se transformado em carne humana, e ainda é visível hoje em Andex, na Alemanha. Bom, ok, isso já é melhor, temos mais vestígios. O pedaço de hóstia está conservado em um relicário, um recipiente sagrado, mas como não podemos abri-lo e verificar se é realmente carne, isso não prova muito. Investigando, finalmente encontrei um caso extremamente interessante. Hoje, ao entrar na igreja de São Francisco de Lanciano, na Itália, pode-se ler em uma placa de mármore: um monge duvidou da presença do corpo de Nosso Senhor na hóstia consagrada. Ele celebrou a missa e, após consagrar, viu a hóstia se transformar em carne e o vinho em sangue. Os assistentes foram testemunhas do evento. Os fatos desse milagre remontam a mais de 1200 anos. No ano 750, no começo pensei, isso é bem antigo para ser atestado. Na verdade, o que descobri me deixou chocado. Na Igreja Católica, várias igrejas em um mesmo território estão sob a autoridade de alguém que chamamos de bispo ou arcebispo. E em 1970, o arcebispo de Lanciano viu que fossem realizadas análises científicas sobre os restos de hóstias. É o Dr. Eduardo Linoli, professor de anatomia, química e microscopia clínica, que é selecionado para fazer um exame aprofundado das amostras. Em 4 de março de 1971, o professor apresenta suas conclusões. Os pedaços seriam pedaços de carne. Isto é, pedaços de miocárdio, músculo cardíaco. O sangue seria sangue humano verdadeiro e do grupo sanguíneo AB. Impressionante. Mas ancestrais do século VIII colocaram em um relicário pedaços de carne que coletaram de cadáveres. Nada nos prova que eram realmente hóstias no início. É surpreendente que os pedaços se mantiveram por 1200 anos, enquanto o relatório especifica que nenhuma técnica de conservação particular foi aplicada. Isso se torna estranho, porque o relatório indica que nessas condições, com bactérias no ar, em um relicário nada hermético, nada a vácuo, datado da Idade Média, os pedaços de carne deveriam ter se decomposto há séculos. Normalmente, em apenas alguns meses ou alguns anos, uma carne morta deixada ao ar livre, como aqui, se decompõe completamente. Mas isso não é tudo. Onde eu literalmente fiquei chocado, onde ninguém encontra explicação, segurem-se, que o sangue contém todos os elementos de um sangue humano perfeitamente. Fresco. Não serei técnico. Para analisar o sangue, podemos fazer um traçado eletroforético, que permite visualizar todas as proteínas que devem estar no sangue atualmente. Isso foi feito para as amostras do anciano, e as proteínas contidas no sangue correspondem perfeitamente a um sangue humano fresco normal. Essa anomalia científica foi suficiente para atrair todos os olhares sobre as conclusões do professor Eduardo Linoli. Ele teria se enganado. Se o professor Linoli estiver dizendo a verdade, estamos diante de um milagre, um mistério inexplicável, um coágulo de 1200 anos, que não apenas se conservou, mas que reage como sangue normal. Diante de tal mistério, o OMS nomeou uma comissão científica para verificar as conclusões do professor Linoli. Os trabalhos duraram 15 meses e 500 exames foram realizados. Todos os resultados do professor foram confirmados no resumo dos trabalhos da OMS e da ONU, publicados em dezembro de 1976 em Nova York e Genebra. Foi declarado que a ciência, consciente de suas limitações, para diante da impossibilidade de fornecer uma explicação, temos, portanto, visivelmente algo inexplicável. E para aqueles que querem saber mais, leiam este livro de Bruno Samazicchia sobre o milagre de Lanciano. Ele mostra todas as análises científicas do sangue, com todos os quadros e todos os detalhes que envolve. Não é empolgante, mas pelo menos isso mostra que é realmente sólido. Mas não acabou. Eu realmente não estava no fim das minhas surpresas. Quanto mais eu avançava nos séculos, mais eu via que os milagres eucarísticos eram numerosos e muito mais atestados do que eu poderia pensar à primeira vista. Muito mais difíceis de explicar com a simples ciência e uma explicação natural. Outros exemplos, antes de coisas mais impressionantes e atestadas. Temos, por exemplo, o milagre de Bolsena, ainda na Itália, que ocorreu em 1264. Uma hóstia teria quase explodido em sangue durante uma missa, a ponto de respingar, se posso dizer, até os panos e as pedras na igreja. Tanto que ainda hoje há sempre vestígios de sangue em algumas pedras da igreja, e ainda temos o pano manchado de sangue, e então começamos a ter vestígios escritos, documentados, dos testemunhos das pessoas que estavam presentes na missa durante o evento. Temos, por exemplo, ainda um pergaminho da época do milagre narrando os eventos por um notário, César Severo Durantino. Como eu disse na investigação dos mistérios inexplicáveis no meu canal, não é porque é antigo que não é comprovado.
Conhecemos muito bem coisas muito mais antigas, como as circunstâncias exatas da morte de Júlio César, por exemplo. Portanto, o grande número de milagres eucarísticos na história, a variedade de suas manifestações e sua localização no planeta não pode ser simplesmente ignorado, é preciso confrontar-se com a realidade e as provas. E foi isso que fiz na investigação. Para os milagres eucarísticos, tentaram explicar as manchas vermelhas que aparecem no pão, como na foto que mostrei a vocês na introdução e sobre a qual voltarei, pela bactéria Serratia marcescens. É uma bactéria que forma um pigmento vermelho sangue e se desenvolve a temperatura ambiente em alimentos que contêm carboidratos. Essas bactérias lembram sangue, mas para os milagres eucarísticos, quando estudos científicos foram realizados, não se deve ver pesquisadores como tolos. Eles sabem reconhecer sangue humano e, sobretudo, puderam às vezes, como em Lanciano, ser muito mais precisos ao indicar o tipo sanguíneo e até que era um pedaço de coração. Quanto ao milagre de Bolsena, vestígios de sangue, divididos em plasma e soro, foram identificados no pano da relíquia por fotografias sob ultravioleta. Temos o milagre eucarístico de Bordeaux, na França, que ocorreu no domingo 3 de fevereiro de 1822. Naquela tarde, às 16 horas, na capela de um convento de freiras, a comunidade das Damas de Loreto, há uma pequena cerimônia, durante a qual as freiras adoram o Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento é a Eucaristia que está exposta em um ostensório, para que os fiéis possam adorá-la. Desculpe, isso é um monte de palavras complicadas. Um padre, o abade Delors, veio então para instalar o Santíssimo Sacramento. Os padres podem, e durante a cerimônia, que dura cerca de 20 minutos, um incomum corre, a Assembleia vê na hóstia o rosto de Cristo, vivo, que se move, se inclina, sorri. Para ser mais preciso, vou ler um trecho do testemunho do padre, porque sim, conservamos os testemunhos escritos de 14 pessoas das 21 que estavam presentes na capela naquele momento, e para aqueles que desejam saber mais, este caso é bem documentado. Você encontrará todas as fontes neste livro, Relatos e Testemunhos dos Eventos de Bordeaux, 1822. Aqui está o relato do padre quando ele descreve Jesus que viu na hóstia. Sua figura era muito branca e representava um jovem de cerca de 30 anos. Muito bonito, ele estava vestido com um manto de cor vermelho escuro. Ele se inclinava para a direita e para a frente. Impressionado com esse prodígio, inicialmente pensei que não passava de uma ilusão, mas o milagre continuando e não podendo mais ficar incerto, fiz sinal para a criança que segurava o turíbulo se aproximar de mim. Perguntei-lhe se ele não via nada. Ele me respondeu que já havia visto o mesmo prodígio e que ainda o via. Depois não vou ler tudo para vocês, é longo, mas em resumo, todas as pessoas que olharam para a hóstia viram a pessoa de Jesus dentro dela muito claramente. Honestamente, quando lemos todos os testemunhos concordantes, e vocês poderão fazer isso se desejarem, é difícil pensar que todos estariam mentindo. São pessoas simples, honestas, que não tentam impressionar, mas apenas contar o que viram com toda a simplicidade. Temos uma variedade bastante grande de testemunhas, porque além das religiosas, temos um coroinha, alunos, mulheres que não eram religiosas, e o abade Delors estava lá naquele dia. Não era o sacerdote usual que cuidava da comunidade, uma alucinação coletiva. Já mostrei antes como essa hipótese não pode ser possível. Além disso, houve outros milagres eucarísticos, onde o rosto de Jesus apareceu na hóstia, no dia 26 de janeiro de 1902, após a missa de Henri Lacombe em Saint-André, na Réunion. Adoração do Santíssimo Sacramento. Portanto, a adoração é quando o Santíssimo Sacramento é exposto à vista de todos na hóstia em si, para que todos que desejam possam olhá-lo, orar, adorá-lo, pois para eles é realmente Jesus. E nessa adoração, segundo muitas testemunhas, o rosto de Jesus apareceu na hóstia por várias horas antes de desaparecer no final da adoração. Sabemos disso porque, quando o rosto apareceu, o rumor se espalhou como um rastilho de pólvora por toda a ilha. Em poucos minutos, uma grande multidão, incluindo até jornalistas e pessoas da capital Saint-Denis, veio à igreja para ver o milagre. Estima-se que várias milhares de pessoas viram esse milagre, que permaneceu visível por várias horas e puderam testemunhar posteriormente. Não convencido, um outro fenômeno desse tipo ocorreu ainda mais recentemente e pôde até ser fotografado. Estamos a 5 de maio de 2001 em Shiritakonan, no sul da Índia. O padre, o pai Johnson Carur, testemunhará mais tarde que, ao abrir o tabernáculo onde estava o ostensório, viu na hóstia uma figura semelhante a um rosto humano. Fiquei muito emocionado e pedi aos fiéis que orassem. Eu pensava que era o único a ver o rosto. Além disso, perguntei à criança o que ele via. Eu vejo um homem. Notei que os outros fiéis olhavam intensamente para o ostensório. A adoração começou, e à medida que os minutos passavam, a figura do homem tornava-se cada vez mais nítida. Não tive coragem de falar e comecei a chorar. Ele chamou um fotógrafo para eternizar esse momento. E ainda temos as fotos hoje, mas resumindo, não quero me alongar demais sobre esses milagres na história, já que há tantos que eu não conseguiria apresentar todos a vocês, e eu acho que todos esses milagres na história, especialmente o do anciano, são suficientes para dizer que juntos eles formam um mistério.
inexplicável para a ciência, eles são numerosos demais e quando analisamos cada caso, a maioria está bem estabelecida. Depois, cada um é livre para formar sua própria opinião. E verão que há algo ainda mais impressionante: os milagres eucarísticos recentes e bem estabelecidos que ocorreram no misto século XXI há apenas alguns anos. Mas antes de analisá-los, vamos primeiro ao nosso quarto mistério inexplicável: os milagres eucarísticos incomuns. Porque sim, um milagre eucarístico nem sempre é pão se transformando em pedaço de carne. Pode ser rosto de Jesus aparecendo em uma hóstia, como Bordeaux, na Índia ou na reunião. Mas às vezes também pode ser algo muito mais espetacular. Vamos lá, eu vou mostrar os milagres eucarísticos mais originais que encontrei. Voltemos anos antes dos eventos de Bordeaux. Leste, na abadia de Faverney, em 26 de maio de 1608, naquela noite, às 3 da manhã, aquele que tem a responsabilidade entra na igreja para tocar os sinos e chamar os monges para a oração. Às 3 horas, chamada de ofício das matinas, mas quando ele abre as portas da igreja, vê que uma densa fumaça invadiu o corredor central. Um incêndio está ocorrendo e avançado. O fogo parece ter começado do altar, uma mesa onde os padres celebram a missa, e nesta abadia é inteiramente de madeira. Na véspera, os monges da abadia haviam colocado sobre o altar um ostensório contendo, em uma lua de prata, 2 hóstias consagradas. As velas instaladas de cada lado do ostensório permaneceram acesas por descuido e incendiaram o altar e, em seguida, a igreja. O alerta é dado imediatamente. Os monges chegam e apagam o fogo. Em seguida, tentam recuperar na cinza alguns destroços do mobiliário devastado. É uma completa panique. E 2 milagres ocorrem. Os destroços, entre os panos queimados e um candelabro derretido, um monge descobre uma carta do Papa e uma carta do arcebispo de Besançon, totalmente intacta. No entanto, essas 2 cartas haviam sido colocadas no altar de madeira, que queimou. Seu estado de perfeita conservação é, portanto, totalmente inexplicável. Mas isso não é nada comparado ao que vai acontecer. Antoine Udelot, um jovem de 15 anos, levanta os olhos e vê o ostensório suspenso no ar a mais de 1,50 m de altura, no exato lugar onde o padre o havia exposto na véspera. Em resumo, o Santíssimo Sacramento, o ostensório contendo a hóstia consagrada, está levitando. Notícia se espalha e fiéis, padres e curiosos invadem a abadia para observar a levitação do ostensório. A maioria se ajoelha para adorar, veem nesse sinal uma confirmação de que Jesus está presente na Eucaristia. Outra comunidade religiosa, Capuchinhos de Vesoul, é alertada. Eles chegam no mesmo dia, às 17 horas. O ostensório ainda levita desde às 3 e pouco da manhã, e todos aqueles que quiseram puderam vir para ver o milagre. Em 27 de maio, os capuchinhos já haviam redigido um primeiro relatório para explicar os fatos. Por volta das 10 horas, multidão ouve uma lâmina de prata vibrante. O ostensório começa a se mover. Desce suavemente ao chão como se fosse sustentado por uma mão e pousa delicadamente sobre um pano estendido pelos monges. As 2 hóstias do ostensório estão intactas. O número de testemunhas. A igreja está cheia até transbordar. Assim, naquele dia, mais de 1000 pessoas, a capacidade da igreja do mosteiro, vieram assistir a esse incrível duplo milagre. Um objeto pesando vários quilos, o ostensório, levitou no ar, sem qualquer ajuda humana ou técnica, e por mais de 30 horas, o que é cientificamente impossível. Além disso, as 2 hóstias consagradas, assim como as 2 cartas, resistiram às chamas, sem qualquer explicação natural, uma vez que todo o mobiliário ao redor foi consumido. Todo mundo fala sobre isso. Na semana seguinte, 3 juízes chegam a Faverney para interrogar 54 testemunhas, incluindo 7 monges. Os resultados são claros. A investigação conduziram, com relatos escritos e impressos por testemunhas diretas, assegurando precisão das circunstâncias do milagre. Em segundo lugar, mais de 1000 testemunhas diretas tornam impossível a ideia de uma alucinação coletiva ou de uma conspiração. Que está um milagre eucarístico ainda mais incomum. Estamos em 31 de janeiro de 1906, em San Andrés, uma ilha no Pacífico da Colômbia. São 10h36. Quando a terra começa a tremer, um terremoto de magnitude 8,8 na escala de Richter sacode a ilha por 10 minutos. A população, muito fervorosa, reuniu-se em frente à igreja. Um pescador anunciou que o oceano recuava da costa. Todos compreenderam a notícia aterrorizante. Em um instante, um tsunami se abaterá sobre a ilha, devastando tudo em seu caminho. O terremoto foi sentido ao longo de toda a costa do Pacífico da América Central e até na Califórnia, mas também no Japão. Em Tumaco, os danos são consideráveis. Mas o pior está por vir, pois é impossível escapar da catástrofe do tsunami que se aproxima. Tumaco é uma ilha absolutamente plana. Seu ponto mais alto está a uma altura de 2 metros acima do nível do mar. Consciente não há mais esperança humana de escapar da morte, as pessoas entram em pânico. Um dos padres, o padre Larondo, se volta para o céu em busca de ajuda. Ele reza e tem a intuição de que a única barreira que se pode opor ao tsunami é a Eucaristia. Ele entra na igreja, vai até o tabernáculo. No entanto, ele pega a hóstia consagrada sem colocá-la no ostensório.
ele afirmará que sentiu paz sobrenatural, convencendo-o de que ele tinha nas mãos o corpo de Cristo e que este pode operar qualquer milagre. Voltando-se então para seus paroquianos, exclama: "Vamos todos à praia, meus filhos, e que Deus tenha piedade de nós." Acompanhado por toda a população, o padre, brandindo a hóstia, parte em procissão em direção à praia. Lá, a multidão avista centenas de metros de Tumaco, uma onda de 10 metros de altura, que se dirige em direção à costa. As pessoas recuam, deixando os padres sozinhos em pé diante da onda que os engolirá. Lentamente de pé diante do tsunami, o padre Larondo levanta com a mão cheia a grande hóstia e traça com ela acima da onda uma ampla bênção. Então ele fica lá sem acreditar em seus olhos. Atrás dele, um grito ecoa, repetido em coro por seus fiéis: "Milagre! Milagre!" O padre então percebe o que ocorre. Em vez de se esmagar, a onda grande parou em seu ímpeto e ficou suspensa por alguns segundos antes de recuar em direção ao oceano, que se acalma e retoma pouco a pouco seu aspecto habitual. A hóstia é levada à igreja em meio a campos de ação de graças, colocada no ostensório, e os fiéis a adoram até tarde da noite. Este relato parece tão enorme que seria compreensível ter algumas pequenas dúvidas se você entende o que quero dizer. Mas informando-me, vi, como nos outros casos, quanto mais sólido e atestado era do que eu pensava à primeira vista. Além dos muitos testemunhos disponíveis, uma prova simples de que este milagre é autêntico é que qualquer pessoa pode verificar este terremoto de 31 de janeiro de 1906 e os danos consideráveis que ele causou em outros lugares. No Panamá, por exemplo, as ruas foram devastadas, os navios lançados para fora do porto, encontrados no centro da cidade. Contabiliza-se pelo menos 1000 mortos na Colômbia e no Equador. Em centenas de quilômetros, a onda não poupou nada, exceto Tumaco. Esta ilha, completamente plana ao largo da Colômbia, era, no entanto, um dos pontos mais expostos, muito perto do epicentro, o lugar, entre todos, onde o tsunami deveria logicamente causar os piores estragos, e, no entanto, absolutamente nenhum dano, nenhuma marca da passagem da onda, nada disso. E os aldeões que contam todos a mesma história. Com esta hóstia que foi erguida diante da onda, só podemos aceitar que realmente aconteceu algo completamente inexplicável humanamente. Hoje em dia, a Praia do Milagre ainda é chamada Praia do Milagre. Uma hóstia consagrada a parar um tsunami é incrível. Uma hóstia parou um incêndio. Em 21 de novembro de 1770, 7 horas da manhã. 1770, 7 horas da manhã. De manhã, quando um incêndio eclode em uma casa de Orgelé, na França, no Jura, o fogo se espalha rápido pela aldeia e atinge a praça da prefeitura. Com casas de madeira, o pânico foi grande. Todos se movimentam na rua, tentando apagar as chamas. Há um convento de monges capuchinhos em Orgelé. Os monges veem a catástrofe impotentes, mas um deles, um padre, tem uma ideia. Ele corre para a igreja, pega o Santíssimo Sacramento no tabernáculo e sai para a rua, a poucos metros das chamas. Ao chegar à altura da casa da família Menar, o padre pede que montem uma mesa. Uma vez que o móvel está pronto, ele coloca a hóstia em cima e se coloca de joelhos. De repente, todos notam que o fogo parece diminuir ao redor, como se o incêndio estivesse sendo apagado por uma força invisível. As testemunhas do milagre foram numerosas, e isso marcou a cidade que hoje, no dia 21 de novembro, Orgelé celebra a procissão do fogo. O padre da igreja leva o Santíssimo Sacramento pela rua principal e faz uma parada em frente à antiga Casa Menar, onde o incêndio devastador havia parado, e os milagres eucarísticos, não apenas pão que se transforma em carne, são numerosos. Também temos casos em que pessoas teriam sido curadas milagrosamente após comungar. Eu não mencionei isso. Comunhão é no final da missa, ao os católicos comerem as hóstias consagradas, pois creem que Jesus quer vir a eles, dentro deles. Gostaria de esclarecer que isso não é canibalismo, pois para os católicos, Jesus está presente na hóstia, mas invisivelmente. Hóstia mantém o gosto do pão. Quando católicos comem a hóstia, não parece carne. Finalmente, exceto durante os milagres eucarísticos. Falaremos mais sobre isso mais adiante. Então, eu falava sobre pessoas que foram curadas instantaneamente de doenças graves ao comungar a hóstia. Ocorreu em La Rochelle, França, na Páscoa de 1461, ainda famoso hoje. Nesse dia, Madame Jeanne Leclerc leva seu filho Bertrand, de 12 anos, à igreja de São Bartolomeu. A criança, após uma queda terrível, ficou muda e paralisada. No momento da comunhão, ele faz entender à mãe que também quer receber Jesus Eucaristia. O padre, hesitante no início, acaba aceitando. Assim que Bertrand recebe a hóstia, se sente sacudido por uma força misteriosa. Instantaneamente, pode se mover e falar novamente. Está curado. Um documento é então redigido imediatamente para registrar esses eventos. E o manuscrito que descreve esse milagre ainda é conservado na Catedral de La Rochelle,
Mas esse tipo de cura também aconteceu mais recentemente. Por exemplo, curas em Lourdes, como Jeanne Fretel, em 1948, foram curadas após comungar uma hóstia consagrada. Lourdes é um lugar no sul da França onde a Virgem Maria apareceu no século XIX e onde muitas curas milagrosas ocorreram. Aliás, enquanto estou nisso, às vezes conseguimos filmar milagres eucarísticos, e mesmo em alguns casos, quanto era transmitido ao vivo na TV, por exemplo. E um desses casos ocorreu em Lourdes, durante uma missa ao vivo na France 2 para o programa Le Jour du Seigneur, em 7 de novembro de 1999. Estamos numa assembleia de todos os bispos da França, e a missa é celebrada na Basílica Subterrânea de Lourdes-Saint-Pédis por 3 cardeais, Monseigneur Lustiger, arcebispo de Paris, Monseigneur Billet, arcebispo de Lyon, e Monseigneur Eich, arcebispo de Bordeaux. No momento preciso da consagração, uma das hóstias começa a levitar de 2 a 3 centímetros. E isso por 5 minutos eu mostro o trecho. Santifique estas oferendas, derramando sobre elas o teu Espírito, para que se tornem para nós. Na verdade, há várias hóstias empilhadas e, portanto, é a de cima que levitou. Em toda a França, veem missa na TV e ligam para seus parentes. Vejam o que está acontecendo na 2, mas na igreja, os fiéis estão longe para ver. Os 3 cardeais agem como nada acontece. Eles sabem que tudo está sendo filmado e que responderão se fizerem qualquer coisa. Eles se concentram e, portanto, continuam a missa. O único comentário ao vivo que ficou foi o de um cameraman da France 2 que exclamou: "Que coisa é essa?" Muito rapidamente após a missa, várias autoridades da igreja tentam resolver o mistério. Dom Lustiger observa que pode ser uma ilusão de ótica. Impossível. Os vídeos que ainda temos hoje são sem dúvida de má qualidade, mas ainda mais suficientemente nítidos para ver claramente a hóstia se levantar de forma objetiva. A hipótese de manipulação no vídeo é improvável. As imagens foram realmente transmitidas ao vivo. Alguns até suspeitaram que a equipe de filmagem fez uma pegadinha usando um soprador que teria feito a hóstia levantar. Nenhum mecanismo desse tipo pôde ser descoberto, e os técnicos da France 2 notaram que talvez houvessem coisas melhores a fazer que essa bobagem. Outros procuraram explicações mais plausíveis, invocando a umidade. Uma vez que a levitação ocorreu em uma basílica subterrânea, úmida, o choque térmico dos refletores poderia ter feito a hóstia de baixo inchar, que por efeito de pressão teria levantado a de cima. Não é uma ideia idiota. Vemos que a hóstia de baixo permanece perfeitamente plana, e que há um espaço entre as duas hóstias, pois podemos ver as vestes do bispo que celebra através desse espaço entre as duas hóstias. Última hipótese que alguns tentaram apresentar, e até mesmo alguns católicos, como o padre Jean-Baptiste Renaudot, doutor em ciências e professor na Faculdade de Medicina de Montpellier, porque sim, e felizmente os católicos não são crédulos, e tentam, claro, explorar todas as hipóteses naturais possíveis antes de declarar que um evento é um milagre, e portanto sobrenatural. O padre Renaudot nos explica que se cargas elétricas positivas apareceram nas duas faces internas das hóstias, a de cima pode ter se levantado, pois duas cargas de mesmo sinal se repelem. Desde que o pão ázimo seja eletrizável, alguns tentaram esfregar hóstias com um pano de lã antes de medir cargas elétricas com um eletroscópio. Mas nenhum resultado conclusivo. Finalmente, a Igreja Católica não declarou que se trata de um milagre. Ela deixou esse evento passar e nunca se pronunciou sobre ele. Alguns católicos acreditam que não é necessariamente um milagre, não há certeza. Por causa dessa última hipótese, falei. Depois, é preciso dizer que essa levitação começou exatamente no momento da consagração. Uma grande coincidência se fosse um fenômeno do tipo elétrico, mas cada um deve formar sua própria opinião. E enfim, houve muitos milagres eucarísticos incomuns. Para interessados, recomendo o livro de Jean-Marie Mathieu, que lista muitos. E então, se você quiser ir mais longe, há a newsletter edifiant.fr, que oferece conteúdos qualitativos e aprofundados relacionados à fé católica. Inscreva-se, colocarei link na descrição. Você receberá dossiê de investigação por mês com todas as provas dentro. Vamos lá, para finalizar este quarto mistério inexplicável, um último exemplo para a estrada de 20 anos. Estamos na Alemanha em 8 de novembro de 2004. 400 pessoas se reúnem na igreja de Zivernich, onde a Virgem Maria apareceu há anos para Manuela Stark. Às 18h15 à noite, a adoração eucarística começa. Reúnem-se em torno da hóstia consagrada para rezar. O sacerdote colocou o Santíssimo Sacramento em um novo ostensório que havia sido oferecido à igreja 2 anos antes. Dentro dele, foram pintados os 12 apóstolos cercando a hóstia. Após cerca de 10 minutos, de repente, a porta do ostensório parece ter se aberto sozinha e a hóstia se move levemente para trás. Principalmente uma criança com um rosto atraente aparece acima desta última. Só os fiéis das primeiras fileiras conseguem ver este prodígio. Percebendo algo anormal, o sacerdote reposiciona corretamente a hóstia dentro do ostensório, cuja porta ele fecha com segurança, mas ele não consegue conter um grito no instante seguinte. Menino Jesus apareceu na hóstia consagrada a 1 metro dele. No total, cerca de 80 pessoas testemunharam ter visto o Menino Jesus no ostensório de Zivernich naquela noite.
Portanto, entre uma hóstia que levita e resiste às chamas em Faverner, outra que para um tsunami em Tumaco ou um incêndio em Orgelé, outras que curam em La Rochelle ou em Lourdes, os milagres eucarísticos originais não faltam, e eu penso que o conjunto, que forma assim nosso quarto mistério inexplicável, representa um todo muito difícil de explicar completamente apenas pelas leis da física. Mas não acabou. Se até aqui você não estava convencido, veja o que acontece. Vou mostrar alguns milagres eucarísticos, recentes que eu achei. Alguns datam de há apenas alguns anos. Nosso quinto mistério inexplicável será sobre milagres eucarísticos, aqueles de Buenos Aires e Tixla. Estamos na sexta-feira, 1º de maio de 1992, na Argentina, Buenos Aires. Aquela noite, na igreja de Santa Maria, Carlos Domingues, que ajuda na igreja, nota que 2 pedaços de hóstia estão no tabernáculo. Ele pensa que provavelmente caíram do cibório quando o padre as colocou no tabernáculo. Segundo a tradição, quando uma hóstia cai no chão, deve-se colocá-la em um recipiente com água enquanto aguarda que se decomponha. Então é isso que Carlos faz. Depois ele coloca o recipiente com água, neste caso um vaso de cerâmica, no tabernáculo e vai se deitar. Uma semana depois, em 8 de maio, o irmão Juan Salvador Carlomagno, um dos padres da igreja, vê o recipiente e lá ele fica surpreso. Na água estão 3 elementos, como se uma das hóstias tivesse se decomposto em 2 partes, e os 3 elementos se parecem com 3 coágulos de sangue, com vestígios desse líquido vermelho também nas bordas do vaso, como se as hóstias tivessem estourado e sangue tivesse saído delas. Muito rapidamente, como você deve imaginar, o efeito chega até a hierarquia. O então bispo de Buenos Aires, Dom Antônio Caracino, estando ausente, é seu auxiliar, uma espécie de adjunto, Dom Eduardo Miras, quem é informado. Ele então pedirá que as amostras de hóstias sejam analisadas cientificamente, bastante lógico. Muito rapidamente, 2 médicos são então selecionados para isso. Primeira, a doutora Isabelle Boto, é oncologista médica especialista que trata pessoas com câncer. Ela tenta coletar com uma seringa o que parece ser sangue, e depois analisa com sua técnica de laboratório, Alicia Martinez. Veredicto, é realmente sangue. Ela até afirmou ter visto células musculares sob seu microscópio. Por sua vez, a outra médica é a senhora Adelma Miriam Segovia de Sazotti, hematologista do Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, ou seja, uma médica especialista em doenças do sangue. Ela também confirma a presença de sangue, chocante. Ela escreve em seu relatório da amostra de hóstia: uma vez em que a observei, notei uma área que parecia pulsar de forma rítmica. A hóstia parecia pulsar como um coração vivo. Estranho e perturbador, não? Ignoro todos os detalhes técnicos dos diferentes relatórios médicos. Vamos avançar um pouco. Na verdade, 2 anos depois, em 1994, outro fenômeno muito estranho vai ocorrer nesta mesma igreja de Buenos Aires, quando uma pessoa nota manchas de sangue em um cálice contendo hóstias consagradas. Dizem que em 1996 ocorrerá um último milagre eucarístico sobre o qual muitas análises serão realizadas. Neste domingo, 18 de agosto, ao final da missa das 19 horas, uma fiel nota uma hóstia parcialmente escondida. Ela informa, envergonhada, ao padre, o pai Alejandro Pezé. A hóstia havia sido abandonada por alguém com intenções de profanação. O padre hesita em consumi-la, mas ela está muito suja e empoeirada. Ele pede a Emma Fernandes, 77 anos, que ajuda a gerir a igreja, para colocá-la na água e no tabernáculo de acordo com o procedimento habitual. E lá vamos nós novamente. Desde 26 de agosto, uma substância estranha e avermelhada aparece na água. A hierarquia é informada. Após um mês, o material estranho restante é transferido para uma garrafa de água destilada e armazenada. Então, nada mais acontece até 1999, 3 anos depois. O novo arcebispo de Buenos Aires, desde o ano anterior, é nada menos que Dom Bergoglio, que ainda não sabe, mas se tornará papa em 2013, o Papa Francisco. E justamente, ele pede para realizar novos testes científicos em julho de 1999. Ele então recorre à agência independente do Dr. Ricardo Castanon Gomes. O Dr. Gomes é um psicólogo clínico e um especialista em psicossomática, bioquímica e neuropsicofisiologia. Ele era um antigo cético que analisou muitos casos de milagres católicos e acabou se convertendo alguns anos antes. Ele tem a cabeça no lugar, não é nem ingênuo nem um cético ferrenho que se recusaria a acreditar mesmo diante da evidência. Com a cooperação do apresentador de televisão australiano Mike Willesey e do diretor e advogado Ron Tesoriero, eles vão filmar o curso da investigação, os interrogatórios das testemunhas e até mesmo os cientistas que vão estudar as amostras de hóstia para documentar. No dia 21 de outubro de 1999, é tanto o advogado Ron Tesoriero quem entrega tubos selados com restos de hóstia ao Forensic Analytical Crime Lab, laboratório de análise médica na Califórnia. Um dos frascos tem hóstia do milagre, 1992, e o outro hóstia do milagre de 1996. As análises científicas são feitas em duplo cego, os pesquisadores não sabem o que é.
Isso quer dizer que apenas lhes foi passado o tubo pedindo que o abrissem e dissessem o que achavam que era. Por exemplo, o rótulo no segundo tubo selado indica isto, o que significa 26 de agosto de 1996, amostra úmida, 5 de outubro de 1999. Todas essas investigações caras foram totalmente financiadas pelo Grupo Internacional para a Paz, agência fundada pelo próprio Dr. Castanon Gomes. Tudo é filmado e documentado para garantir que em cada etapa nenhuma fraude seja realizada. Relatório de 1º de maio de 2000 do teste 19.990.451 sobre duas amostras, 990.441 realizados sobre as duas amostras. DNA humano foi encontrado, mas a equipe do Dr. Gomes quer ir mais longe e quer confirmar seus resultados por outros laboratórios. Em duplo cego, eles enviam primeiro o que resta das duas amostras ao Dr. Robert Lawrence do laboratório Delta Pathology Associates Medical Group em Stockton, também na Califórnia. Este confirmará que a amostra é de origem humana e explicará até em uma entrevista gravada em vídeo no dia 7 de dezembro de 2000 que os glóbulos brancos estavam ativos e vivos no momento em que foram coletados. Além disso, ele declarou que a sobrevivência desses glóbulos brancos na água sem se dissolver após mais de alguns minutos, separados do organismo vivo, era simplesmente inexplicável. Ainda assim, os glóbulos permaneceram mais de 3 anos em água, e até mesmo em água destilada. A água destilada, água pura, impede a vida de se desenvolver. 3 anos depois, os glóbulos brancos ainda estavam vivos. Incompreensível, mas a equipe do Dr. Gomes queria fazer as coisas. Eles mostrarão as amostras a vários outros cientistas. Aos 3 cientistas australianos que todos confirmaram a origem humana das substâncias estudadas, que eu lembro eram inicialmente hóstias simples, feitas de trigo e água. Finalmente, a equipe do Dr. Gomes queria uma última opinião, que poderia ter autoridade definitiva. Eles então pensaram no professor Frederick Zugibert, legista-chefe e cardiologista do condado de Rockland, em Nova York. Com seus 30 anos de experiência, ele é autor de várias descobertas científicas e de muitas publicações, e realizou 10.000 autópsias. Ok, a classe. Ele o encontra em 20 de abril de 2004 e a reunião é filmada. Encontrei o vídeo original. É Tesourieiro quem segura a câmera e Wilsey quem entrevista. O professor Zugibe quer saber a origem do material, mas os 2 australianos permanecem em silêncio. Zugibe examina as amostras sob o microscópio e são anotadas. Vou colocar a totalidade do trecho que consegui dublar. Vocês vão ver. É um pouco longo, mas tão esclarecedor. Para quem quer ver a entrevista original, há link na descrição. Tecido cardíaco. Há um infiltrado inflamatório aqui, mas o infiltrado inflamatório é misto. Na verdade, está misturado aqui. Em outras palavras, o tecido cardíaco em si, de maneira significativa, se degenera e está degenerado. Em outras palavras, é o que acontece às vezes após um infarto. Por exemplo, uma pessoa que teve um infarto, mas não é imediato. Em outras palavras, a pessoa teve que viver um período de tempo após isso. Durante pelo menos alguns dias depois disso. Agora, há outras coisas que podem causar esse tipo de elementos que se assemelham a um infarto. Em acidentes de carro, onde eles frequentemente sofrem graves esmagamentos no peito. E isso causa danos ao coração e outras partes do corpo. Você o obtém de uma pessoa que é atingida no peito. Você sabe, eu escrevi mais de 100 artigos em cardiologia. Eu era diretor de pesquisa cardiovascular no Hospital dos Veteranos. Sou membro pleno do American College of Cardiology, assim como um patologista forense. E o coração é uma área que eu conheço muito bem. Definitivamente o meu campo. Como o Dr. Lawrence antes dele, o Dr. Zugibert confirmou que os glóbulos brancos estavam de fato realmente vivos no momento em que a amostra foi coletada. Um pouco mais tarde, Wilsey pergunta: quanto tempo esses leucócitos sobreviveriam se o tecido fosse colocado em água? A resposta é a do Dr. Lawrence 4 anos antes. Eles se dissolveriam em poucos minutos e não existiriam mais. Nesse momento, os 2 australianos revelam a Zugibert que o material ficou 1 mês em água da torneira, em agosto de 1996, e depois por 3 anos em água destilada. Outro problema é a questão de como o tecido cardíaco pôde sobreviver na água por 3 anos. Esse tecido realmente ficou na água por 3 anos. Isso é fantástico. Você tem certeza de que era água e não formol. Temos certeza de que era água. É realmente difícil de acreditar porque o tecido aqui mostra uma boa fixação. E isso seria bastante incrível de fato, sem dúvida. Absolutamente, certamente. Mais tarde, ele esclarece que, após um período longo na água, os glóbulos brancos sumiriam, mas também qualquer outra célula humana perderia toda a morfologia reconhecível
Só depois, e para sua grande surpresa, ele revela que o material vinha de uma hóstia consagrada. A hóstia se transformou em um pedaço de coração. Um pedaço de coração que sofreu muito, nos diz Tsujibe, e isso certamente faz pensar em Jesus na cruz, que morreu. Mais uma vez, a íntegra está na descrição. O relatório final de Tsujibe sairá em março de 2005. O que aconteceu em Buenos Aires por si só é tão impressionante, foi tão bem atestado por diferentes cientistas e desafia tanto todas as leis da física que isso é suficiente para ser amplamente convincente de que os milagres eucarísticos realmente existem. Só aqui temos 3 milagres. Primeiro, a transformação do pão em um pedaço de coração. Segundo, o fato de que esse pedaço de coração se conservou por vários anos em água destilada. Em terceiro lugar, os glóbulos brancos sobreviveram anos. O milagre eucarístico de Buenos Aires é apenas um entre tantos outros milagres eucarísticos recentes. A multiplicidade dos fenômenos, diversidade ao redor do globo, não deixa mais espaço para dúvidas. Lembram das fotos? Vamos lá, estamos há menos de 20 anos, em 22 de outubro de 2006, Tixla, México. Mais de 600 pessoas participaram de um fim de semana de retiro espiritual conduzido por 2 padres, Leopoldo Roque e Raimundo Reina Esteban, conhecido como Padre Raieto. Neste domingo, a missa é celebrada em uma sala municipal, pois os 600 participantes não cabem na pequena igreja de São Martinho. 2 freiras ajudam na distribuição da Eucaristia, onde os católicos recebem Jesus presente nas hóstias consagradas. De repente, irmã Areli Marroquini, uma das 2 freiras, para e fica pálida diante dos fiéis que estão na fila. Ela volta ao altar, olhos lacrimejantes, vai até o Padre Reito e lhe mostra o cálice. Uma das hóstias está manchada de sangue. Ela tem uma textura úmida e quebradiça. Ao tocá-la suavemente, um pequeno fragmento se solta. O Padre Reito e o Padre Leopoldo conversam rapidamente até que o Padre Reito exclama: "É um milagre", e exibe a hóstia manchada com gotas de sangue novo à assembleia. As pessoas estão emocionadas, algumas aplaudem, outras choram. No ponto final, o que nos interessa são as análises científicas que se seguiram. Semelhanças com os milagres eucarísticos de Buenos Aires são impressionantes. E ambos bem atestados. Minha vontade de tê-los juntos neste quinto mistério inexplicável, os milagres eucarísticos em concreto. Já o método foi o mesmo. É a equipe de Castanon Gomes, conhecida por seu profissionalismo, e Igor, que foi supervisionando tudo. Assim como em Buenos Aires, amostras lacradas foram enviadas a vários laboratórios científicos independentes, sem informar que as amostras eram realmente pedaços de hóstias. Após anos de investigação, em 25 de maio de 2013, no Auditório Sentimentos, uma conferência foi organizada para apresentar as conclusões da investigação, disponível no YouTube, link na descrição. As conclusões dos laboratórios foram sempre as mesmas. Em Buenos Aires, em Lanciano, primeiro, sangue humano foi realmente encontrado. Laboratório GenX, em La Paz, na Bolívia, confirmou a presença de hemoglobinas, uma proteína presente nos glóbulos vermelhos do sangue. Conferência foi mostrado na tela a doutora Susana Pinel fazendo o teste para detectar a hemoglobina humana, e então 2 estudos distintos, seguindo métodos diferentes, chegaram à mesma conclusão. O sangue humano provinha do interior da hóstia de pão. Em um deles, o Dr. Eduardo Sánchez Lazo, diretor do Laboratório Corporativo Médico Legal na Cidade do México, provou ser impossível que fosse sangue proveniente de fora e que teria molhado a superfície da hóstia. Deixo de lado os detalhes técnicos, mas os laboratórios concluíram que o sangue era do grupo sanguíneo AB. Olha só, como na hóstia de Lanciano. Em Buenos Aires, por outro lado, o grupo sanguíneo não foi pesquisado. Em seguida, a amostra analisada correspondia a um músculo cardíaco, que teria sofrido muito ou teria sofrido um trauma. Foi a opinião de todos os cientistas, como o Dr. Marco Blanquiche Anaya, cardiologista no Nuevo Hospital Boca Grande, na Colômbia, que acreditava que a pessoa que teve esse coração havia sofrido um infarto ou um estresse fisiológico intenso. Em seguida, porque não acabou, sob uma camada de sangue coagulado, sangue fresco ainda estava em contato com a hóstia. De fato, em fevereiro de 2010, 4 anos após o milagre, o engenheiro Fernando Rodrigues Pérez, especialista em imagem, veio a Tixla visitar a capela onde o milagre é preservado. Ele colocou seus instrumentos a alguns metros do hotel. Ele incluía um microscópio digital de alta potência, emitindo luz branca e ultravioleta. Seu estudo de varredura ao microscópio revelou que sangue fresco ainda estava presente na porção manchada da hóstia, sob a camada superficial de sangue visivelmente coagulado. Foi uma descoberta impressionante, dado que mais de 3 anos se passaram desde que o milagre ocorreu. A espessura da hóstia foi examinada com uma técnica de luz infravermelha, chegando à mesma conclusão: o sangue vinha de dentro.
Assim, a questão que preocupava o bispo foi respondida antes das investigações. Mancha vermelha não foi adicionada por uma pessoa mal intencionada, pois o sangue fluiu inexplicavelmente de dentro da hóstia. Finalmente, como em Buenos Aires, último elemento, mas não menos importante, a presença de glóbulos brancos vivos. Mais uma vez, os glóbulos brancos não sobrevivem mais do que alguns minutos a algumas horas separados de um organismo vivo e sem técnica de conservação. E ainda assim, após mais de 3 anos, os cientistas conseguiram encontrar vários glóbulos brancos vivos. Um deles, chamado de macrófago, foi capturado em vidro, engolindo detritos gordurosos. Resumindo, as conclusões do milagre de Tixla se assemelham fortemente às de Buenos Aires e são igualmente impressionantes. Ainda assim, o milagre ocorreu em outro país e foi analisado por outros cientistas. Os milagres de Tixla e Buenos Aires são milagres concretos extremamente bem atestados e formam nosso quinto mistério inexplicável. Mas não acabou. Vamos agora ao sexto mistério inexplicável, ou seja, todos os outros milagres eucarísticos, ainda mais recentes que ocorreram nos últimos 15 anos até hoje. Pois é, os milagres eucarísticos não pararam em 2006. Vou apresentar um caso muito atestado que ocorreu em 2008, outro igualmente sólido que aconteceu em 2013 e até rapidamente, alguns outros casos prováveis que ocorreram há apenas alguns anos ou até alguns meses. Desta vez, estamos em Sokółka, Polônia, cidade de 20 mil habitantes, 12 de outubro de 2008. Neste domingo, na igreja de Santo Antônio, a missa das 8h30. Celebrada pelo padre Filipe Zdrodowski, ele é ajudado para distribuir a comunhão pelo padre Jacek Indilevich. Uma das fiéis que recebe a comunhão nota uma hóstia no chão que um dos padres deve ter deixado cair instantes antes de ela chegar. Sem dizer uma palavra, a senhora toca a perna do Periachek e com um olhar lhe mostra o degrau onde está a hóstia. O padre a pega, mas como está suja, ele decide não consumi-la, mas sim mergulhá-la na água do vasculum, um pequeno recipiente de prata usado para a limpeza das mãos e que já estava sobre o altar. A hóstia é então transferida para um grande vaso de vidro no mesmo dia e colocada no cofre da sacristia. A sacristia é uma sala ao lado da igreja onde os padres se preparam e onde são guardados os objetos usados durante a missa. Você já conhece o refrão e suspeita do que vem a seguir. Semana depois, no dia 19 de outubro, a sacristã, ou seja, a pessoa que cuida da sacristia de todos os objetos da igreja, irmã Julia Duboska, abre o cofre. Ela espera que a hóstia tenha se dissolvido na água. Ela olha dentro do vaso, cuja água permaneceu clara, mas fica surpresa ao ver que uma parte da hóstia ainda não se dissolveu e está parcialmente coberta por um sólido coágulo vermelho sangue, parecendo uma mancha de sangue de 1 a 1,5 centímetros. Irmã Júlia chama imediatamente o padre responsável pela igreja, o pai Stanislav Nijisko, que aliás é o único que tem a chave do cofre com ele. O bispo será informado e pedem que a hóstia seja colocada. No dia 30 de outubro, o restante da hóstia é colocado sobre o que chamamos de corporal, um pequeno pano. Sobre isso, uma cruz vermelha estava bordada. A hóstia será retirada em janeiro de 2009 para análise e hoje, alguns anos depois, ainda é possível ver o pano com a mancha vermelha de sangue que se mistura com os braços da cruz bordada. No dia 7 de janeiro de 2009, a pedido do bispo, a hóstia é então examinada. Eu anotei várias coisas interessantes. 2 especialistas da Universidade de Białystok foram escolhidos para examinar os restos das hóstias. E eu tenho que dizer que raramente vi currículos como esses. O primeiro especialista, o professor Stanislaw Sulkowski, publicou 286 publicações científicas internacionais no PubMed. PubMed é um site onde você pode encontrar artigos e pesquisas científicas sobre saúde e medicina. É como uma enorme biblioteca online para médicos e pesquisadores. A outra cientista escolhida para examinar a hóstia é a professora Maria Elżbieta Sobaniec Lotoska, e ela, por sua vez, tem mais de uma centena de publicações no PubMed. Um detalhe interessante é que quando a professora Lotoska toma uma pequena amostra do que parece ser um coágulo de sangue, uma parte da hóstia ainda branca está presente com o que ela coletou, como se fosse inseparável do coágulo. E lá, as conclusões obtidas de forma independente pelos 2 pesquisadores são impressionantes. O relatório deles indica: a amostra é de tecido miocárdico, ou pelo menos entre todos os tecidos de um organismo vivo, o tecido miocárdico é o que mais se parece com isso. Bom, no geral é um pedaço de coração, e ele especifica que essas células musculares cardíacas são de um coração em uma morte próxima. A primeira vez que eu li isso, passei rapidamente sem entender. Vou repetir, não é um coração de uma pessoa que teria falecido, mas sim de um coração vivo em agonia. Este vídeo não ser técnico, então vou pular a explicação científica sobre isso. Mas para quem quer saber mais, de qualquer forma, a maioria das fontes vem da investigação do cardiologista Franco Serafini sobre milagres eucarísticos, autor de Um Cardiologista Examina Jesus.
A versão em francês deve sair em breve. Vou colocar todos os links na descrição. Outra coisa incrível nesse milagre de Sokolka é que as fibras miocárdicas, ou seja, o pedaço de coração humano e a substância da hóstia de pão, que na verdade é só farinha de trigo e água, eu lembro, estavam em contato uma com a outra de maneira inexplicável, como se estivessem intrigadas. O alto grau de interpenetração íntima e microscópica entre as duas substâncias é notável e simplesmente irrealizável por qualquer tipo de instrumento humano atual. De qualquer forma, a professora Lotovska destacou isso como um argumento que demonstra a impossibilidade de que essa amostra tenha sido criada pelo homem. Enfim, assim como em Buenos Aires ou Tixla, a simples conservação da hóstia e do pedaço de coração na água depois de tanto tempo é inexplicável. Vamos lá, avançamos mais 5 anos. Agora é o dia de Natal de 2013, ainda na Polônia, mas desta vez do outro lado do país, em Lenik. Lá, um evento semelhante ao de Sokolka acontece. Uma hóstia consagrada cai no chão e é colocada em um cálice com água para que se dissolva. No dia 5 de janeiro de 2014, um padre nota que uma parte da hóstia, que ficou vermelha, se desprendeu do restante. O efeito remonta ao bispo Stefan Sishi, que pede análises científicas, primeiro na universidade vizinha de Wrocław e depois, mais tarde, testes adicionais na universidade de Cieszyńsk. O que eu gosto é que os procedimentos foram ainda mais rigorosos do que no milagre de Sokolka. Assim, 15 amostras foram coletadas do fragmento da hóstia, e todos os procedimentos passo a passo aconteceram na presença de testemunhas e fotógrafos. Eles até misturaram as amostras com outras provenientes de hóstias não consagradas do mesmo lote de produção que a hóstia milagrosa. Bom, se eu revisar todas as conclusões dos cientistas, meu vídeo pode acabar sendo repetitivo, então vocês não vão me levar a mal, mas vou ser breve desta vez. Vocês sabem o que ler se quiserem se aprofundar. Sem surpresa, as conclusões foram sempre iguais a outros. Presença de sangue humano e músculos cardíacos correspondendo a um coração vivo de uma pessoa em agonia. Totalmente inexplicável, incompreensível. Hoje, os restos da hóstia foram colocados como em Sokolka, sobre um pano corporal. Além de Buenos Aires, Tixla, Sokolka e Lenica, também tivemos hóstias que sangraram em Guadalajara, no México, em 2013. Veja por si mesmo. Mas os milagres eucarísticos continuam até hoje. Embora raros, considerando missas diárias no mundo, eles ocorrem frequentemente. No dia 30 de novembro de 2018, em Springbrook, perto de Buffalo, EUA, na igreja São Vicente de Paulo, um padre nota uma hóstia virar um coágulo vermelho após colocá-la em água por dias. Desta vez, o efeito chega à hierarquia. O bispo, Dom Richard Malone, ignora e manda destruir a hóstia. Vai haver um escândalo, e muitos católicos ficarão indignados, pois para eles é Jesus que está presente na hóstia, então é horrível destruir os restos. Podemos ter perdido a chance de reconhecer outro milagre eucarístico, mas isso mostra mais uma vez que a hierarquia da igreja não está apressada em reconhecer milagres, e às vezes até faz algo diferente. Tivemos algo incrível. Tire o reconhecimento de um potencial milagre. A igreja como instituição é geralmente cautelosa sobre fenômenos sobrenaturais. Mas, resumindo, em 2023, em Thomaston, no dia 5 de março, durante uma missa, um ministro deixou cair a hóstia e ocorreu uma multiplicação de hóstias. Pode parecer estranho, mas isso já teria acontecido. História: o padre decidiu fazer uma pequena declaração no final da missa que foi filmada. Vou colocar vocês. Vamos. É difícil dizer isso, na verdade. É Deus quem nos oferece, e é engraçado como Deus nos oferece. Às vezes, isso acontece de uma maneira estranha, mística e esquisita. Um dos nossos dedicados e comprometidos ministros eucarísticos se afastou lentamente de uma hóstia sagrada, e eles não fizeram isso. E de repente havia mais hóstias no subórgão. Deus se duplicou. É realmente legal quando Deus faz essas coisas. E é realmente absolutamente incrível quando percebemos de verdade o que ele fez. Isso aconteceu hoje, muito poderoso, muito genial, muito real, muito chocante. E é realmente verdadeiramente incrível quando a gente percebe o que ele fez. E isso aconteceu hoje, de fato, é realmente maravilhoso. É muito poderoso, muito genial, muito real, muito definitivamente. Mas também isso aconteceu, e hoje isso aconteceu. Eles estavam saindo de um host, e de repente, mais hosts estavam lá. Então hoje, não só temos o milagre da Eucaristia, na verdade temos um milagre ainda maior. Bom, como vocês podem ver, é certo que temos menos provas tangíveis do que para alguns outros milagres que eu apresentei anteriormente. Novamente perguntar qual seria a razão desse padre mentir
Ainda mais porque ele deve prestar contas à sua hierarquia. E como vimos, alguns bispos são desconfiados do sobrenatural. Assim, ele arrisca sanções pesadas se contar qualquer coisa. Por fim, o exemplo mais recente, de março de 2024, em Shumukkedima, Índia. Tudo o que eu digo se baseia em entrevista com Padre Johnson Vadakapuratan. Sejamos cautelosos, sem investigação oficial. Tudo começou há alguns meses, então, durante uma missa, no momento da comunhão, uma mulher saiu com uma hóstia consagrada, o que normalmente é formalmente proibido, é preciso consumi-la no local e na frente do padre. Mas ela a levou. Em casa, ela se sente culpada. Ela tem problemas de consciência. Ela então fala com uma amiga católica que a aconselha a devolver a hóstia à igreja. Ela então contata uma freira que pega a hóstia e a entrega ao padre Johnson, seguindo o procedimento para hóstias não comungadas, e coloca a hóstia na água para que ela se dissolva. Normalmente isso leva alguns dias, mas depois desse prazo, a hóstia ainda está intacta. O padre decide esperar alguns dias, mas a hóstia não se dissolve. No dia 24 de março de 2024, uma semana antes da Páscoa, o padre Johnson verifica e descobre que a água ficou escura e que uma crosta se formou na hóstia. Ao tentar quebrar a crosta, uma substância como sangue fresco sai. O padre, chocado, conclui que está testemunhando um fenômeno excepcional. Ele informa imediatamente seu bispo, Dom James Topio. Pode, se quiser, iniciar uma investigação com análise científica. Então fiquem ligados. De qualquer forma, hoje temos fotos desse fenômeno, que pode muito bem ser o milagre eucarístico mais recente que temos. Na verdade, não. Eu tinha terminado de gravar este vídeo e meses depois vocês veem, estou no meu novo estúdio. Mas houve um novo milagre eucarístico ainda mais recente, há apenas algumas semanas, do qual eu precisava falar com vocês. Era sábado 10 de agosto de 2024, na paróquia San Joaquim, em Bogotá, na Colômbia. Lá, 300 pessoas assistiram a um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, presidido pelo padre Rouvel Zuluaga Agustino, e viram o que aconteceu no momento em que o padre entrou com o Santíssimo Sacramento para colocá-lo no altar. A hóstia, situada no centro do ostensório, começou a bater intensamente como um coração que bate. Um fiel conseguiu filmar a cena espontaneamente. Dá pra ver claramente a hóstia batendo. O padre Zuluaga, muito emocionado, começou a chorar. E durante muitos minutos, os 300 participantes puderam ver o milagre. Muitos choraram de emoção. Enfim, se vocês acompanharam bem até aqui, os milagres eucarísticos são extremamente frequentes e variados há séculos, e ao olhar mais de perto, encontramos muitos casos documentados e sólidos, em uma palavra, perfeitamente inexplicáveis segundo as leis da física atuais. Antes de encerrar, vejamos um sétimo mistério inexplicável que diz respeito aos milagres eucarísticos na vida dos santos e dos místicos. Há 2000 anos, houve muitos católicos que chamamos de santos. Os santos são pessoas loucos, apaixonados por Deus e por Jesus, que viveram para Ele e que durante suas vidas demonstraram um amor por Deus e pelos outros exemplar. Assim, se um cristão viveu santamente, a Igreja Católica pode escolher, pós sua morte, canonizá-lo, declará-lo oficialmente santo. Os católicos acreditam que os santos ainda estão vivos no paraíso com Deus. Há santos que não são reconhecidos oficialmente, não são canonizados pela Igreja. Muitos morrem esquecidos, mas eram verdadeiros amigos de Deus. Os santos reconhecidos pela Igreja eram pessoas apaixonadas por Jesus na Eucaristia. Vocês se lembram de Carlo Acutis, de quem eu falei na introdução? Eu dizia que era um jovem que tinha sabedoria e amor por Deus. Aos 15 anos, criou uma grande exposição sobre os milagres eucarísticos. Apaixonado pela Eucaristia, ele ia à missa todos os dias, mesmo estando apenas no colégio. E aqui está uma das coisas que ele disse um dia no carro com a família: a Eucaristia é a rodovia do céu. Quanto mais comungarmos, mais nos tornaremos semelhantes a Jesus. Teremos um gostinho do paraíso. Se a gente se aproxima da Eucaristia, vamos direto para o paraíso. Quando nos colocamos diante do sol, nós bronzeamos. Quando nos colocamos diante de Jesus Eucaristia, nos tornamos santos. E ele que, tão jovem, tão precoce, já tinha um amor louco por Jesus presente na hóstia e que faleceu tão cedo, com apenas 15 anos, em 2006, foi justamente canonizado pela Igreja Católica. Isso significa que ele é reconhecido como santo pela Igreja, especialmente por seu amor à Eucaristia. Agora, alguns santos eram verdadeiros místicos, ou seja, os milagres eram frequentes em suas vidas, e muitas pessoas que conviveram com eles puderam testemunhar. Bom, em breve farei uma investigação sobre esse assunto, os fenômenos sobrenaturais na vida dos místicos, mas para este sétimo mistério, posso compartilhar com vocês muitas anedotas sobre fenômenos eucarísticos que aconteceram na vida dos santos e dos místicos. Dizem, por exemplo, que São Francisco de Assis, no século XIII, que amava tanto a criação porque amava o Criador, tinha um amor especial pelas ovelhinhas. Um dia, enquanto ele estava na Porciúncula, pequena igreja de Assis renovada por ele, trouxeram-lhe uma ovelha. Todos ficaram profundamente surpresos ao ver, no momento da consagração durante a missa,
missa, a ovelha se curvar de joelhos, como adorando a Eucaristia. Mais ou menos na mesma época, outra anedota com os animais nos faz sorrir. São Antônio de Pádua estava discutindo a presença de Jesus na Eucaristia com alguém que não acreditava. Esse incrédulo lançou um desafio para demonstrar na hóstia consagrada está presente o verdadeiro corpo de Cristo e prometeu, se ele conseguisse, se converteria à fé católica. O incrédulo disse a São Antônio: eu vou trancar minha mula por vários dias no meu estábulo sem dar comida a ela. Depois eu a levarei para a praça mostrando feno. Enquanto isso, você colocará a hóstia diante da mula. Se o animal se ajoelhar diante da hóstia ignorando o feno, eu me convertirei. No dia marcado, o santo mostra a hóstia para a mula dizendo: em virtude e em nome do Criador que eu, indigno, tenho entre minhas mãos, eu te digo, animal, e te ordeno que te aproximes com humildade e que lhe prestes a veneração. Assim que Antônio pronunciou essas palavras, a mula, faminta, ignorou a comida, abaixou a cabeça, aproximou-se dele e se ajoelhou diante da Eucaristia perante testemunhas. Anedotas desse tipo não faltam na história, mas eu conheço vocês. Vocês querem coisas mais recentes. Mais recente não é sempre mais atestado. Vou dar alguns exemplos mais convincentes que aconteceram no século XX. Em setembro de 1941, a mãe Yvonne Aimée de Malétroit, uma mística católica, vai visitar mosteiros na Normandia e para em Labradière. Lá, ela visita o padre Paul Labutte, recentemente repatriado de um campo de trabalho na Baviera. Após dias de viagem por caminhos pedregosos, ela chega a esse grande edifício em ruínas, onde é calorosamente recebida. Uma tarde, durante uma caminhada no bosque com o padre Labutte, a mãe Yvonne Aimée sente uma intensa dor espiritual. Ela tem uma visão de uma hóstia consagrada sendo profanada por um punção e sangrando. Dominada por uma grande angústia, ela reza fervorosamente para que Jesus lhe devolva a hóstia. Milagrosamente, uma luz aparece acima das árvores e uma hóstia ensanguentada desce suavemente para pousar em um galho ao alcance da mão. Mas Rivenemé perde a butte e recupera a hóstia, colocando-a sobre uma folha verde como se fosse um corporal. Você se lembra? O pano religioso, mãe. Yvonne Aimée fotografa a hóstia em pé no galho e depois a coloca em uma cabana perto de uma estátua da Virgem. Ao anoitecer, a cabana é iluminada por velas que se acendem sozinhas. Mãe Yvonne Aimée passa a noite em adoração diante da hóstia, sentindo uma forte ligação espiritual. Esse milagre é atestado pelas fotografias e pelos testemunhos presentes. As fotos mostram claramente a hóstia ensanguentada, e essas imagens foram tiradas imediatamente após os eventos pela própria mãe Yvonne Aimée. Temos também outro exemplo em Garabandal. Lá, 4 meninas afirmam receber visitas da Virgem. Desde maio, anjo daria comunhão sem padre presente. Embora peregrinos vejam movimentos das meninas, a hóstia permanece invisível, mas tudo muda no dia 18 de julho. Naquela noite, às 2h30 da manhã, muitas pessoas se reuniram em uma viela perto da casa da Conchita. As 4 crianças anunciaram que a hóstia seria visível durante a comunhão de Conchita. José Dier, um pedreiro de 45 anos, cuida dela a pedido de sua mãe, temendo que a multidão a esmague. Conchita, com sua prima Lucia, observa a festa pela janela. De repente, ela entra em êxtase, desce as escadas e sai para a rua. Lá, ela se ajoelha, sorri e abre a boca, puxando a língua. A multidão vê então aparecer uma hóstia em sua língua, clara. A língua de Conchita permanece imóvel e, de repente, a hóstia está lá. A hóstia permanece visível na língua de Conchita, como se estivesse colocada em um prato. Com o passar dos minutos, ela cresce e parece viva, brilhante por dentro, mudando de dimensão. Até mesmo fotografias serão feitas, como você vê na tela. A igreja nunca se pronunciou definitivamente sobre os eventos de Garabandal. Portanto, é melhor ser cauteloso, mas irei investigar isso mais cedo ou mais tarde. Aliás, esse tipo de milagre eucarístico, um anjo que traria a comunhão a um fiel, não aconteceu apenas em Garabandal. Esse tipo de fenômeno acontecia com frequência a vários místicos, como irmã Marie Bertine Bouquillon no século XIX, Rosalie Pucci, Teresa Palminotta no início do século XX, recentemente, francesa Sainte-Forose Chopin, que faleceu em 1983, os eventos de Naju, Coreia do Sul, desde 1995, com 19 milagres eucarísticos em torno da Virgem das Lágrimas, aparição de Julia Kim. Um ocorreu em 22 de setembro de 1995, na Montanha da Virgem das Lágrimas, setembro de 1995 na Montanha da Virgem. Localizada a 20 km ao sul da cidade, Dom Roman Danilak, acompanhado do padre Aloysius Chang Hongbin, celebra uma missa ao ar livre na presença de Júlia e de muitos fiéis. Durante essa missa, uma transformação incrível acontece. Durante a comunhão, Dom Danilak dá uma hóstia a Júlia, que se transforma imediatamente em carne viva, tomando aos poucos a forma de um coração ensanguentado. A multidão está estupefata, e os testemunhas, incluindo o padre Joseph Finn, observam a transformação da hóstia em carne e sangue. Houve várias fotos que você pode ver na tela.
Depois da missa, Júlia confia que teve dificuldades para engolir a hóstia por causa de sua espessura e consistência. Ela também sente o gosto de sangue na boca. Dom Danilac, impressionado, pede a Júlia para beber água da fonte milagrosa próxima. Sangue visível no dedo, do canto dos lábios. Esse milagre é atestado por testemunhos, incluindo Dom Danilac, que certifica a transformação da hóstia. Ele considera esses eventos como revelações privadas, o que significa que não é obrigatório crer, mas ressalta que os fenômenos eucarísticos observados são fatos reais, incluindo vários bispos. Um segundo milagre também acontece: a cura instantânea de uma mulher que sofria de uma doença dolorosa. Esses eventos sobrenaturais, confirmados por provas fotográficas, reforçam a fé dos crentes e testemunham o poder da Eucaristia. E nos meses e depois nos anos que se seguirão, outros fenômenos semelhantes ocorrerão. Novamente, nenhuma declaração definitiva da Igreja. É preciso apenas ter cuidado. Também há vários místicos que pareciam se alimentar apenas da Eucaristia. Esse é o caso de Therese Neumann, uma mística católica alemã do século XX que não teria comido por mais de 30 anos. Ela tinha êxtases onde sangue saía dela, revivendo os sofrimentos de Jesus na cruz, e é verdade que seu caso foi acompanhado de perto por vários médicos. Em 1927, ela foi monitorada por 14 dias, noites, não absorveu nada nem bebeu, só um pouco de hóstia a cada dia. Louco é que seu peso foi o mesmo no início e no final do teste. A gente pode eventualmente passar 14 dias sem comer, mas não sem beber, e definitivamente não sem perder peso. Mas o que prova que ela não comia nada é mais provavelmente o fato de que milhares de pessoas a visitaram continuamente durante toda a sua vida. E por mais bobo que isso pareça, ninguém a viu nunca comer, comprar comida ou mesmo ir ao banheiro. Quando perguntavam, ela respondia que era do Redentor. De fato, ela comungava regularmente, e por outro lado, quando ela não podia receber a hóstia, pois o padre estava ausente, ela se enfraquecia completamente, como se a hóstia contivesse sua energia vital diária. Eu farei uma análise do caso dos místicos que viviam sem comer. Vocês vão ver que houve muitos casos muito documentados, então se inscreva para não perder. Muitos místicos também recebiam às vezes a hóstia sobrenaturalmente durante a comunhão. A hóstia então começava a voar das mãos do padre e ia direto para a boca da pessoa que comungava. Esse tipo de fenômeno aconteceu com uma freira francesa de Albi, a irmã Marie-Angélique de la Grave. Testemunhas declararam: na véspera de Natal de 1683, quando ela se aproximou da grade para comungar, a hóstia escapuliu da mão do padre e se colocou em seus lábios. A freira acompanhava viu o prodígio, assim como várias pessoas que estavam na igreja. Rumor se espalhou rapidamente pela cidade e padre que testemunhou o fato confirmou publicamente. Mais recentemente, temos também uma dezena de testemunhos de padres que teriam sentido a hóstia escapar dos dedos e ir direto à boca de Marthe Robin, mística do século XX. Mas, na verdade, exemplos de comunhão à distância são extremamente frequentes na história, mesmo recentes. E para ter as fontes do que estou contando, é preciso ler o excelente livro de Joaquim Boufflet, A Enciclopédia dos Fenômenos Extraordinários na Vida Mística, em 3 volumes. Místicos beberam o vinho do cálice à distância, transformado em sangue de Cristo para os católicos. Assim, um padre fala sobre Santa Maria Françoise das 5 Chagas, santa italiana do século XVIII. Ela às vezes tomava só algumas gotas, mas isso bastava para eu questioná-la e me certificar do fato. Uma vez, ela bebeu quase a metade. Notei a ausência evidente de parte do conteúdo do cálice e fiquei surpreso. Foi também o caso de Maria Grazia Tarallo, uma freira que faleceu em 1912. Aqui está o testemunho. Um dia, a irmã Maria estava radiante e eu perguntei a ela o que tinha acontecido. Ela me respondeu: o confessor ficou com medo esta manhã quando pegou o cálice na missa. Ele viu que o vinho tinha diminuído e olhou para ver se tinha caído algo sobre o altar. Mas foi inútil, eu já tinha bebido e deixei muito pouco no cálice. Mas eu não sei como tudo isso aconteceu. Na verdade, os fenômenos eucarísticos sobrenaturais na vida dos santos e místicos são tão numerosos que só com eles eu poderia preencher uma pesquisa de mais de 2 horas. Me digam nos comentários se esse assunto interessa a vocês. Talvez eu faça outro vídeo sobre isso. Tudo que você pode reter é a imensa diversidade desses fenômenos. Sempre, entre homens e mulheres que amam a Deus, sempre houve um grande amor por Jesus presente na Eucaristia. No fim da pesquisa, pode parecer engraçado, mas estou quase decepcionado, porque parece que fiquei apenas na superfície. Foi muito frustrante. Eu descobri centenas e centenas de casos e só falei sobre algumas dezenas para não alongar. Mas se quiser aprofundar, descobrirá muitos outros casos sólidos e comprovados. Honestamente, são tantos que é de enlouquecer. E finalmente, mesmo que eu tenha falado apenas de alguns casos, à luz de todos os elementos que temos e que eu apresentei a vocês, parece mais do que provável que Jesus esteja realmente presente na hóstia consagrada. Os argumentos que eu apresentei a vocês já são mais do que suficientes se formos honestos conosco mesmos e aceitarmos a realidade. Aliás, Jesus disse isso de forma muito explícita em sua vida, e eu gostaria de ler esse trecho do Evangelho de João, no capítulo 6. Fiquem comigo até o final, não saiam ainda porque o mais importante está por vir.
Então, para começar, eu vou ler o trecho. Jesus respondeu a eles: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu já disse isso a vocês. Vocês viram e mesmo assim não acreditam. E um pouco mais adiante: eu sou o pão da vida. No deserto, de fato, seus pais certamente comeram a maná e morreram. Mas o pão que realmente desce do céu é tal que quem come dele não morrerá. Eu sou verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne, dada pela vida do mundo. Amém. Amém. Eu digo a vocês, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, vocês não têm a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. De fato, minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que é vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai, quem me come também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Ele não é como aquele que os pais comeram. Eles morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. No dia 8 de julho de 1935, André Frossard, um jovem jornalista de 20 anos, entra por acaso em uma capela em Paris. No entanto, ele foi criado no ateísmo pelo pai, Louis Oscar Frossard, um comunista e maçom. André é, portanto, ultracético e indiferente à ideia de Deus. Ao entrar na capela, ele vê uma luz intensa que emana do Santíssimo Sacramento. Essa clareza se transforma em uma luz espiritual penetrante. 10 minutos depois, ao sair, ele anuncia ao seu amigo: eu sou católico. Em um instante, diante de Jesus na hóstia, ele sentiu sua presença real e se converteu. Esse encontro com Deus é tão poderoso que ele dirá mais tarde: eu o encontrei como se encontra um plátano. E ele escreveu um livro contando seu testemunho: Deus existe, eu o encontrei, antes de entrar na Academia Francesa em 1987. No entanto, ele não era ingênuo nem crédulo, e sua conversão total, instantânea, sem mais nenhuma hesitação até o final de sua vida, é uma prova adicional da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Os milagres eucarísticos são bonitos. Isso pode fortalecer nossa fé de que Jesus está presente na Eucaristia, mas o que importa agora, a única coisa que importa, é fazermos nós mesmos esse encontro pessoal com Jesus presente na hóstia consagrada. O que importa é vivermos nós mesmos uma relação com a Eucaristia, porque se Deus mesmo está presente em um tão pequeno pedaço de pão, então não podemos deixar passar. É a coisa mais importante que pode existir na Terra. Mas alguns podem se perguntar por quê? Por que Jesus quis vir em uma simples hóstia de pão? Porque nesta investigação eu simplesmente apresentei argumentos racionais que mostram que é verdade, que Jesus está realmente presente na hóstia. Mas por que ele faria isso? Por que Deus viria em um minúsculo pedaço de pão tão escondido, para que ninguém preste atenção e que até mesmo alguns católicos não acreditam nisso? Por que Jesus permanece presente nessas hóstias, trancado em um minúsculo tabernáculo escuro nas igrejas, em igrejas que às vezes ninguém vem visitar? E de fato, se não entendemos a razão teológica que está por trás, isso parece não fazer sentido, sejamos honestos. Bom, amigos, neste vídeo, meu objetivo era apresentar a vocês os milagres eucarísticos, que são mistérios inexplicáveis para a ciência, e não fazer teologia, assim para aqueles que querem ir mais longe, para aqueles que querem saber que Jesus quis estar presente na hóstia consagrada. Eu os direciono para um curso completo que eu fiz sobre a vida espiritual. Você encontrará o link na descrição e no comentário fixado. E aqui está um pequeno trailer do curso para quem se interessar. No módulo 3, que vai sair muito em breve, você vai aprender por que Jesus quis vir na hóstia e como desenvolver sua relação com a Eucaristia. Não perca essa oportunidade, isso pode renovar completamente a sua vida. Pense em se inscrever aqui, e se você quiser ver outro caso de milagre atestado, onde a Virgem apareceu a milhares de pessoas, é aqui. Encontramos na próxima semana novos milagres. Até logo, amigos.